Dizem-lhe que o estoicismo é a chave mestra para a serenidade e a força interior, que Marco Aurélio e Sêneca podem ensiná-lo a manter a compostura perante qualquer vendaval. Mas e se eu disser que essa mesma chave pode, na verdade, prendê-lo na masmorra da indiferença, que por trás da fachada da vontade de ferro se esconde uma armadilha perigosa, capaz de arruinar seus relacionamentos, sufocar sua identidade e transformá-lo num mero espectador passivo da sua própria vida? Hoje, não vamos glorificar o estoicismo. Vamos expor o seu lado mais obscuro. Vou revelar 20 perigos ocultos desta filosofia, coisas sobre as quais normalmente não se fala. E eu prometo, depois deste vídeo, você passará a encarar a doutrina estoica com um olhar totalmente diferente. Concorde comigo ou não, deixe o seu comentário agora mesmo. É muito interessante saber a sua opinião antes de começarmos esta análise. Antes de começarmos o nosso relatório de falhas, vamos voltar um segundo no tempo. O estoicismo nasceu em Atenas por volta do ano 300 a.C. O seu fundador, Zenão de Cítio, ensinava que o caminho para a felicidade, ou eudaimonia, passava por uma vida em harmonia com a natureza e a razão. A ideia central é simples e elegante. Não podemos controlar os eventos externos, a doença, a pobreza, a opinião alheia, mas podemos controlar a forma como reagimos a eles. Isto é o que chamamos de dicótoma de controlo. Parece incrivelmente poderosa, certo? Estoicos como Epicteto, Sêneca e o imperador Marco Aurélio deixaram-nos trabalhos que inspiram milhões de pessoas até hoje. No mundo moderno, repleto de caos e incerteza, os conceitos de calma interior e domínio da mente estão mais populares do que nunca. Mas é exatamente nesta popularidade que reside o primeiro perigo: a simplificação. As grandes ideias do passado são tiradas do seu contexto e transformadas em citações fáceis de digerir nas redes sociais, perdendo a sua profundidade e, o mais importante, os seus avisos. A primeira e mais traiçoeira armadilha é a deturpação do conceito. O estoicismo ensina a gerir as emoções, não a suprimi-las. Na prática, contudo, para muitos isso transforma-se numa guerra cruel contra si mesmos. Uma pessoa, depois de ler artigos populares, decide que sentir raiva, tristeza ou medo é uma manifestação de fraqueza, algo que não é estoico, e em vez de processar estas emoções, compreender a sua origem e transformá-las, ele começa a sufocá-las. Veste a máscara da imperturbabilidade. Mas o que acontece no interior? As emoções não desaparecem. Pelo contrário, como uma mola comprimida, elas acumulam tensão. A dor não expressa transforma-se em depressão. A raiva reprimida em agressão passiva ou em doenças psicossomáticas. Imagine um caldeirão com todas as válvulas soldadas. Mais cedo ou mais tarde, ele vai explodir. É o mesmo com a pessoa que constantemente reprime os seus sentimentos. Ela corre o risco de implodir, causando dor a si mesma e aos que a rodeiam. Isto não é força, mas sim uma bomba relógio. O verdadeiro estoico observa a emoção como uma nuvem passageira no céu, não permitindo que ela o domine, mas sem jamais fingir que ela não existe. A segunda armadilha flui diretamente da primeira: o distanciamento emocional dos entes queridos. Imagine a seguinte situação: o seu parceiro chega em casa chateado devido a problemas no trabalho. Ele procura em você apoio, compaixão, calor. Mas você, como um verdadeiro estoico, responde-lhe: este é um evento externo, está fora do seu controle. Não permita que isso perturbe a sua paz interior. Tecnicamente, do ponto de vista do estoicismo simplificado, você está certo. Mas, de uma perspectiva humana, você acabou de erguer uma muralha entre vocês. Você negou a empatia, a compaixão, aquilo que nos torna humanos e constrói laços profundos. Quando a sua alegria se torna, para o seu parceiro, um indiferente preferível, e a dor dele é apenas uma impressão,
o relacionamento começa a morrer. As pessoas deixam de partilhar os seus segredos consigo, porque sabem que irão deparar-se com a fria racionalidade em vez de uma resposta genuína. Você pode tornar-se uma máquina perfeita para resolver problemas, mas ao mesmo tempo estará completamente sozinho. O estoicismo, na sua pior manifestação, ensina a construir uma fortaleza dentro de si, mas esquece de avisar que talvez não haja saída dessa fortaleza para outras pessoas. O terceiro perigo é o desenvolvimento da passividade e do fatalismo. A famosa dicotomia do controle. Foca no que podes controlar e aceita o que não podes. É uma faca de dois gumes. Por um lado, ela ajuda a não gastar energia com bobagens. Por outro, pode se tornar a desculpa perfeita para a inação. Por que tentar mudar algo na empresa se a gerência já tomou a decisão? Isso está fora do meu controle. Por que lutar contra a injustiça se ela é apenas parte da ordem mundial? A pessoa deixa de ser um agente ativo e se transforma em um mero observador passivo. Ela se conforma com o que não deveria se conformar. Em vez de tentar expandir sua zona de influência, ela a reduz voluntariamente ao mínimo. Isso leva à estagnação. As ambições se apagam. O desejo de mudar o mundo para melhor desaparece. Resta apenas a aceitação silenciosa de tudo o que acontece. Mas será que Sêneca, que foi conselheiro de um imperador, ou Marco Aurélio, que administrava um vasto império, eram passivos? Não, eles agiam. E o pop-estoicismo moderno frequentemente encoraja exatamente a apatia, disfarçada de sabedoria. O quarto ponto é o risco de perdermos o sabor da vida. Os estoicos ensinam-nos a estar preparados para as perdas. A prática da premeditatio malorum, ou a antecipação de cenários ruins, tem como objetivo nos fortalecer diante da adversidade. Você visualiza a perda do emprego, o fim de um relacionamento, uma doença grave. A ideia é que, quando isso de facto acontecer, estejamos prontos. Mas e se levarmos isso longe demais? Ao focar constantemente em possíveis cenários negativos, corremos o risco de parar de valorizar o que temos no presente. Em vez de aproveitar um encontro com um amigo, você pensa, um dia podemos brigar ou ele pode morrer. Em vez de celebrar um sucesso, você diz a si mesmo, isto é temporário, em breve tudo pode desmoronar. Alegria, êxtase, entusiasmo, todas essas emoções vibrantes e positivas começam a parecer perigosas, pois podem ser seguidas pela dor da desilusão. O resultado é uma vida insípida e sem cor. Você não sofre intensamente, mas também não se alegra de verdade. Você passa a existir numa zona cinzenta de indiferença emocional, que é erroneamente confundida com tranquilidade. No entanto, a vida é todo o espectro de emoções. Privar-se da parte positiva em nome de uma segurança ilusória é um negócio muito duvidoso. A quinta ameaça oculta é o desenvolvimento da arrogância e do julgamento. A pessoa que começa a praticar o estoicismo muitas vezes se sente superior, ou um degrau acima dos outros. Ele olha para quem reage de forma explosiva aos acontecimentos, ou se preocupa com ninharias, e pensa consigo, coitados, são escravos das suas paixões. Não entendem que tudo isso é externo e indiferente. Surge um sentimento de superioridade, que às vezes é sutil e outras nem tanto. Ele começa a dar lições aos outros, a oferecer conselhos não solicitados, e a julgar o comportamento que ele considera não estoico. Isso leva ao isolamento social. Ninguém gosta de ser desvalorizado, e ninguém quer conviver com alguém que olha para todos de cima. Em vez de inspirar respeito pela sua serenidade, esse tipo de estoico causa apenas irritação. Ele se esquece do princípio mais importante, a empatia. Não tenta entender o que está por trás das reações do outro, nem o que motiva suas emoções. Simplesmente rotula o comportamento como irracional. A ironia é que o próprio estoicismo clama pela humildade e pelo autotrabalho, não pelo julgamento dos outros, mas a soberba
é uma paixão poderosa e se disfarça facilmente sob o manto de uma virtude filosófica. O sexto ponto negativo, e este pode surpreendê-lo, é a negligência total da saúde física. Os estoicos ensinam que a dor é apenas uma impressão e que a nossa atitude perante ela é muito mais importante do que a dor em si. O corpo é perecível, mas o espírito é eterno. Em teoria, isto ajuda-nos a suportar o desconforto. No entanto, na prática, pode levar-nos a ignorar sinais importantíssimos que o nosso organismo nos está a enviar. Está com alguma dor? Pensa. É só uma sensação, eu estou acima disso. Sente fadiga crônica? Isso é fraqueza e precisa de ser vencida pela força de vontade. A pessoa simplesmente deixa de ouvir o seu corpo. Ela pode acabar por ignorar os primeiros sintomas de uma doença grave, pode levar-se ao esgotamento total e negligenciar a necessidade de descanso e de uma alimentação adequada. Passa a tratar o seu corpo como um burro teimoso que tem de ser forçado a avançar, em vez de um parceiro fiel e vital de quem se deve cuidar. Os grandes estoicos, é bom lembrar, nunca apelaram à automortificação. Sêneca, por exemplo, escreveu bastante sobre a importância da moderação e do autocuidado. Mas a interpretação moderna frequentemente cai num extremo perigoso. Supere a dor, ignore o desconforto, o que, no final das contas, pode ter consequências muito graves para a sua saúde. A sétima armadilha é a autossuficiência tóxica. O estoicismo preza a força interior e a independência das circunstâncias externas. É uma ideia excelente, mas levada ao extremo, ela se transforma em uma rejeição completa à ajuda. A mentalidade é: tenho que dar conta de tudo sozinho. Pedir ajuda é sinal de fraqueza e dependência de outra pessoa. Quando essa pessoa enfrenta grandes dificuldades, seja uma crise financeira, depressão ou problemas de relacionamento, ela simplesmente se fecha. Não divide o que sente com os amigos, não procura um psicólogo e não pede apoio à família. Tenta sair do pântano sozinho, mas, na maioria das vezes, acaba afundando ainda mais. Somos seres sociais. A necessidade de apoio e auxílio mútuo é uma característica que a evolução nos deu. Recusar isso é ir contra a nossa própria natureza. Saber a hora certa de pedir ajuda não é sinal de fraqueza, mas sim de sabedoria e força. A verdadeira autossuficiência não é nunca precisar de ninguém, mas sim construir relacionamentos saudáveis e de interdependência, onde você pode tanto ajudar quanto receber ajuda. O oitavo perigo, e um particularmente relevante nos dias de hoje, é a justificação da injustiça social. Aplicar a ideia estoica de aceitar o que não podemos mudar aos problemas da sociedade resulta numa mistura explosiva e perigosíssima. A mentalidade é a seguinte: sim, há corrupção, pobreza e discriminação no mundo, mas eu não posso controlar isso. O meu dever é apenas manter a minha tranquilidade interior e ser virtuoso nas minhas pequenas ações. Essa filosofia torna o indivíduo conveniente para qualquer tirania. Em vez de lutar pelos seus direitos e pelos direitos dos outros, a pessoa refugia-se numa emigração interna. Ela afasta-se da política, dos movimentos sociais, de tudo o que possa perturbar a sua paz de espírito. Mas será que é virtude observar calmamente o sofrimento alheio, consolando-se com a ideia de que isso é apenas algo externo? Pelo contrário, esta abordagem contradiz o conceito de cosmopolitismo estoico, segundo o qual somos todos cidadãos do mesmo mundo e temos responsabilidade uns pelos outros. Ignorar a injustiça sob a máscara da tranquilidade filosófica não é sabedoria. É cumplicidade por omissão. O nono obstáculo, ou a nona armadilha, é a autoenganação intelectual. O estoicismo é uma filosofia extremamente racional. Ele nos convida a analisar nossos pensamentos, identificar falhas lógicas e substituir os julgamentos irracionais por aqueles que são estritamente racionais. No entanto, a nossa mente é mestre em criar ilusões. O ser humano consegue convencer-se de qualquer coisa.
Por exemplo, alguém que tem medo de falar em público. Em vez de reconhecer e trabalhar esse medo, a pessoa diz a si mesma: a opinião da multidão é uma coisa indiferente. Eu não me importo com o que eles vão pensar. Ela não superou o medo. Ela apenas encontrou uma bela desculpa filosófica para justificar a inação. Ou, se ele inveja o sucesso de um colega, em vez de admitir a inveja e tentar entender a sua origem, ele racionaliza. Riqueza e fama são coisas externas. Elas não levam à verdadeira felicidade. Mais uma vez, isto não é um trabalho real com a emoção, mas sim a sua camuflagem sob pretextos nobres. No fim das contas, a pessoa não se torna mais sábia. Ela apenas aprende a mentir para si mesma com virtuosismo, usando a terminologia estoica como um escudo para suas fraquezas e medos. O 10º problema que encontramos é a chamada paralisia do perfeccionista. Tornar-se um sábio, um indivíduo como Sócrates ou Zenão, é o ideal supremo ao qual o estoico aspira. Ele deseja ser perfeitamente racional, impassível e virtuoso, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O problema é que este é um ideal inatingível. Somos humanos, não deuses. Falhamos, cometemos erros e cedemos às nossas emoções. E é exatamente aqui que o perfeccionista cai na armadilha. Após qualquer reação que ele considere não estoica, seja um acesso de raiva ou uma crise de desânimo, ele começa a se autoflagelar. Ele pensa: eu sou um péssimo estoico, eu sou um fracasso, nunca alcançarei a sabedoria. Em vez de demonstrar autocompaixão, aprender a lição com o erro e seguir em frente, ele mergulha no desânimo e na autocrítica destrutiva. Isso cria um círculo vicioso. Quanto mais ele se esforça para ser perfeito, mais ele fracassa e mais intensa é a sua autoaversão. Consequentemente, a filosofia que deveria trazer paz de espírito transforma-se numa fonte de estresse constante e de profunda insatisfação pessoal. A grande ironia é que os estoicos ensinavam justamente a indulgência em relação às fraquezas humanas, inclusive as nossas próprias. O 11º perigo reside na interpretação errada da apatia. Na linguagem moderna, apatia é sinônimo de indiferença, letargia, ausência de interesse pela vida. Mas para os antigos estoicos, apateia significava algo completamente diferente. Era o estado de liberdade de patos, das paixões irracionais e destrutivas, como a raiva, o medo e a inveja. Isso não significava renunciar a todos os sentimentos. Os estoicos reconheciam a existência das eupateias, emoções boas e racionais, como a alegria derivada da virtude, a cautela baseada na razão e a vontade de praticar boas ações. No entanto, o estoico pop moderno frequentemente confunde estes conceitos. Ele busca a apatia no sentido vulgar da palavra. Quer ser alguém que nada o toca, nada o afeta. Ele almeja ser uma pedra emocional. O resultado, como já mencionamos, é que ele perde não apenas as experiências negativas, mas também as positivas. Ele não atinge a imperturbabilidade sábia, mas sim um esgotamento emocional banal, ou burnout, erroneamente tomando-o pelo auge do desenvolvimento filosófico. Esta é uma diferença muito subtil, mas criticamente importante, e a sua incompreensão leva a um beco sem saída. O 12º ponto é o risco de ficar preso no passado. O estoicismo dedica muita atenção à aceitação, resumida em frases como: o que passou, passou, está fora do seu controle, não vale a pena lamentar. Este é um conselho muito útil para evitar que fiquemos remoendo pequenos contratempos ou frustrações menores. Mas, quando a questão envolve traumas psicológicos sérios, essa abordagem pode ser prejudicial. Simplesmente dizer a si mesmo: aceite isso e siga em frente, simplesmente não funciona. O trauma não é apenas uma memória, é uma ferida na psique que continua a influenciar o presente. Ela exige não apenas uma aceitação passiva, mas sim um profundo trabalho de elaboração, frequentemente com o auxílio de um profissional.
Tentar estoicizar o trauma, ou seja, desvalorizá-lo intelectualmente para forçar a sua aceitação, pode fazer com que ele seja simplesmente reprimido para o subconsciente. De lá, essa ferida continuará a afetar a sua vida de forma não resolvida, manifestando-se como ansiedade, depressão e problemas de relacionamento. Ignorar o passado sob a capa da aceitação estoica é como colocar um curativo superficial sobre uma ferida profunda e infeccionada. Por fora, parece que está tudo resolvido, mas por dentro, o processo destrutivo continua ativo. A 13ª armadilha é negar a importância dos bens externos. Os estoicos chamam a saúde, a riqueza e a boa reputação de bens indiferentes preferíveis. Ou seja, é melhor tê-los do que não tê-los, mas a nossa felicidade não depende deles. A verdadeira felicidade reside unicamente na virtude. Esta é uma ideia bonita, mas na vida real pode causar sérios problemas. Alguém que se apega demais a este conceito pode parar de buscar a melhoria das suas condições de vida. Para que pedir um aumento? Dinheiro é algo indiferente. Para que ir ao médico? A saúde é um fator externo. Essa pessoa pode justificar a sua pobreza ou a falta de estrutura com base numa filosofia elevada. Mas sejamos honestos, é muito difícil praticar a virtude e manter a serenidade quando não se tem como alimentar os filhos ou quando se sofre de dor crônica. Um nível básico de conforto e segurança não é um luxo, mas sim uma condição necessária para o funcionamento normal, incluindo a própria reflexão filosófica. A negação total do valor dos bens externos é um caminho reservado apenas para santos ou hipócritas. Para a maioria das pessoas, esta é uma abordagem simplesmente irrealista e até prejudicial. O 14º perigo é a desvalorização da intuição e da criatividade. O estoicismo é o reino do logos, da razão pura. Tudo deve ser submetido a uma análise lógica rigorosa. As intuições súbitas, os picos repentinos de inspiração, as respostas emocionais à arte, tudo isso é visto com suspeita, como algo puramente irracional. A pessoa que segue este caminho corre o risco de se transformar num ser frio, num calculador ambulante. Ele deixa de confiar na sua voz interior, aquela que, muitas vezes, aponta as soluções certas muito mais rapidamente do que a mais sofisticada das análises lógicas. Ele pode perder a capacidade de desfrutar da poesia, da música, da pintura, simplesmente porque não consegue explicar racionalmente por que essas coisas são boas. Pessoas criativas que tentam viver sob cânones estoicos estritos podem enfrentar uma crise criativa profunda, pois a criatividade é alimentada pela emoção, pela espontaneidade, pela irracionalidade, tudo o que o estoicismo se esforça para manter sob rigoroso controlo. Uma vida desprovida de intuição e criatividade torna-se plana e unilateral. Não somos apenas seres pensantes, mas também seres sensíveis e intuitivos. Cortar essas partes de nós mesmos significa empobrecer a nossa própria natureza. O 15º ponto pode soar controverso, mas é crucial. Trata-se da subestimação dos problemas sistêmicos. O estoicismo é extremamente individualista. Ele se concentra no que o indivíduo pode fazer em prol do seu próprio bem-estar. A máxima é: mude a sua atitude e mudará a sua vida. Isso funciona maravilhosamente no microambiente. Mas quando confrontamos problemas de natureza sistêmica, desigualdade econômica, degradação ambiental, falhas no sistema de saúde, apenas uma mudança de atitude não é suficiente. Se uma pessoa trabalha em 3 empregos para sobreviver, o conselho de simplesmente mude sua atitude em relação à pobreza soa como escárnio. Se uma cidade sufoca com a poluição, meditar sobre a aceitação do ar sujo não vai limpar os pulmões. O estoicismo, em sua versão popular, frequentemente ignora o fato de que as condições externas são de importância capital. Ele transfere toda a responsabilidade para o indivíduo, isentando o sistema. Isso pode levar as pessoas
a pararem de exigir mudanças reais de governos e corporações, isolando-se em sua cidadela interior, enquanto o mundo exterior desmorona. É, no fim das contas, uma filosofia conveniente para aqueles que não querem promover mudanças na sociedade. A 16ª armadilha reside na complexidade e nas contradições das fontes primárias. Muitos adeptos modernos do estoicismo não leem as obras de Marco Aurélio ou Epicteto, mas sim resumos e paráfrases em livros populares ou blogs. E isso, como se costuma dizer, é uma diferença abissal. Os textos originais são complexos, foram escritos num contexto cultural e histórico completamente diferente. Neles, encontramos passagens que hoje podem soar estranhas ou até mesmo cruéis. Por exemplo, as discussões sobre escravidão ou a visão do suicídio como uma saída honrosa. Sem uma compreensão profunda do contexto, é fácil arrancar uma citação conveniente do texto e construir sobre ela toda a sua filosofia, ignorando o resto. Além disso, os próprios estoicos frequentemente divergiam entre si, tinham visões diferentes sobre diversos assuntos. O estoicismo não é uma doutrina monolítica, mas sim uma tradição filosófica viva. Tentar reduzi-la a um conjunto de 5 ou 10 regras simples significa castrá-la e despojá-la de sua profundidade. E seguir essas regras simplificadas, como já vimos, pode trazer mais prejuízo do que benefício. A 17ª armadilha reside na má interpretação da virtude. Para os estoicos, a virtude é o único bem verdadeiro. Mas o que é, afinal, a virtude? Eles a definiram através de 4 qualidades cardeais: sabedoria, justiça, coragem e moderação. O problema é que, no mundo moderno, esses conceitos podem ser interpretados de formas muito diversas. O que significa justiça? Para alguns, é a igualdade de oportunidades para todos. Para outros, é a lei do mais forte. E o que é coragem? Para um, pode ser ir para a guerra. Para outro, é recusar a violência. Sem uma bússola moral clara, fornecida pela cultura, pela religião ou pela própria consciência, o conceito de viver virtuosamente torna-se extremamente vago. As pessoas podem cometer atos questionáveis, justificando-os através da sua própria e conveniente interpretação da virtude estoica. Por exemplo, um líder cruel pode ver o seu comportamento como uma manifestação de coragem e justiça, alegando que diz a verdade na cara e exige o máximo de todos. A filosofia, assim, transforma-se numa fachada para justificar as próprias falhas. O 18º ponto que temos que abordar é o risco de cair na mesmice e se tornar previsível demais. Alguém que tenta filtrar todas as suas reações através da razão, que busca a imperturbabilidade a todo custo e foge de emoções intensas, pode acabar sendo um parceiro e um interlocutor incrivelmente insosso. Falta-lhe espontaneidade, falta-lhe aquela faísca, aquele impulso inesperado. Todas as suas reações são calculadas e estritamente racionais. Uma relação com essa pessoa pode ser confiável, mas dificilmente será divertida. Ele não vai contar uma piada boba, não vai se jogar em uma aventura, nem vai dançar na chuva. Ele é um código de conduta ambulante. Um relacionamento com alguém assim pode parecer mais uma parceria de negócios do que uma união viva e vibrante. Amamos as pessoas, não só pela sua solidez e racionalidade, mas também pelas suas fragilidades, suas manias e a forma como elas nos surpreendem. O estoicismo em excesso pode roubar essas qualidades, transformando o indivíduo num mecanismo que funciona perfeitamente, mas sem alma. Afinal, quem quer construir uma vida ao lado de um robô, mesmo que ele seja extremamente virtuoso? O 19º perigo é a ausência de rituais e de um senso de comunidade. A maioria dos sistemas espirituais e filosóficos oferece aos seus seguidores não apenas um conjunto de ideias, mas também práticas concretas, rituais e, crucialmente, o sentimento de pertencer a um grupo de apoio. Isso é um suporte extremamente poderoso. No estoicismo, especialmente na sua versão moderna, aquela do tipo
Faça você mesmo, o famoso DIY. Isso simplesmente não existe. A pessoa fica sozinha, apenas com os livros e os próprios pensamentos. Não há um mentor para discutir momentos difíceis, nem uma comunidade que a apoie quando as coisas apertam. Todas as práticas, como a escrita no diário ou a meditação, são realizadas em total isolamento. Isso exige uma autodisciplina e uma consciência gigantescas, e nem todos as possuem. Sem apoio externo e sem feedback, é muito fácil desviar-se do caminho, interpretar mal alguma ideia ou cair numa daquelas armadilhas que já mencionamos. A pessoa pode passar anos a praticar algo que acredita ser estoicismo, quando na verdade está apenas a agravar os seus próprios problemas. Vamos para o 20º, e talvez o mais importante de todos os perigos. O estoicismo pode acabar sendo usado como substituto para a psicoterapia clínica. Alguém que sofra de depressão, transtorno de ansiedade ou traumas não resolvidos, lê sobre como o estoicismo pode controlar as emoções e o abraça como se fosse a tábua de salvação. Começa a aplicar as técnicas estoicas, mas a sua condição não melhora, ou pior, pode até piorar. E por quê? Porque filosofia não é medicina. O estoicismo é um excelente complemento para uma mente sã e pode ser útil para gerir o estresse do dia a dia. Mas não foi desenhado para tratar condições clínicas. Problemas psicológicos sérios exigem a ajuda de um profissional, um psicoterapeuta ou um psiquiatra, que são capazes de fazer um diagnóstico correto e prescrever o tratamento adequado. Tentar curar a depressão com citações de Marco Aurélio é o mesmo que tentar curar uma fratura exposta com um emplastro de ervas. Isto não é apenas ineficaz, mas perigoso, porque a pessoa perde tempo precioso que poderia ser investido num tratamento de verdade. O estoicismo é uma ferramenta para o espírito, mas não é um bisturi para a alma doente. Então, qual é a grande conclusão de tudo isso? O estoicismo, apresentado muitas vezes como a pílula mágica para todos os males da vida, é na verdade uma ferramenta poderosa e complexa, que exige uma cautela imensa no seu uso. Discutimos 20 de seus potenciais perigos, desde a repressão emocional e o isolamento social, até a justificação da inação e a negligência com a própria saúde. Mas o principal ponto de virada aqui é o seguinte: todos esses perigos não são culpa da filosofia em si. É culpa da sua simplificação excessiva, da sua vulgarização e da aplicação errada. O estoicismo não é sobre se transformar num robô insensível. É sobre se tornar a sua melhor versão, mais sábia, mais corajosa e, acima de tudo, mais compassiva. Mas o caminho não é seguir citações cegamente. Ele passa por uma profunda reflexão, autoanálise e, crucialmente, pela humanidade. Não transforme a filosofia numa doutrina rígida, nem numa prisão para a sua mente. Use-a como uma bússola, mas não se esqueça de olhar para as estrelas e ouvir o seu coração. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo até o final. Se ele o fez refletir, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal. E agora, a pergunta principal para vocês. Qual dos perigos do estoicismo que listamos pareceu-lhe o mais real e o mais urgente? Ou, quem sabe, você discorda veementemente da minha análise? Escreva sua opinião nos comentários. Vamos ter uma discussão de verdade.